Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 23 de Lógica de Programação e Algoritmos. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos a respeito de vetores, aprendemos a declarar um vetor, a atribuir elementos a ele, carregar, imprimir esses elementos na tela do nosso computador, no nosso programa. Vimos sobre matrizes, declaração de matrizes, como atribuir os elementos nas posições da matriz, como carregar e como imprimir esses elementos de uma matriz. Inclusive, fizemos também uma breve comparação do que foi estudado em algoritmos com o que estamos aprendendo agora na linguagem de programação C e C++. Hoje, iremos iniciar a nossa aula com as principais funções de tratamento de caracteres C e C++. Porque é importante ressaltar que os compiladores em C e C++ identificam o fim de uma cadeia por meio de um caractere nulo, ou seja, por meio de /0, que é este símbolo aqui. Sendo assim, deve-se declarar sempre o vetor com uma posição a mais para armazenar o caractere nulo. Esse caractere não precisa ser armazenado manualmente, porque já é feito automaticamente pelo compilador. Compilador, gente, é o programa que irá executar o seu código, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, onde para armazenar a palavra cadeia, deve-se declarar um vetor do tipo char com 7 posições. No caso aqui, nós temos a variável palavra. Quando é declarada, pode ocupar qualquer posição disponível na memória. Entretanto, todas as posições do vetor ocupam espaços da memória adjacentes, sendo que cada caractere ocupa um byte e que, por isso, conforme o exemplo demonstrado aqui, se a letra C for armazenada na posição 863, a letra A deverá ocupar a posição 864 e assim por diante, até formar a palavra inteira cadeia. E como vocês podem perceber, no final desta sequência aqui, nós temos o /0. Então aqui é explicando o que eu acabei de mencionar no exemplo anteriormente. Eu coloquei para que vocês possam estudar tudo bem direitinho, certo? Então, manipulando cadeias de caracteres, nós temos que, como todas as cadeias de caracteres são variáveis, compostos heterogêneas, vetores ou matriz, deve-se utilizar funções específicas. Algumas delas são descritas a seguir. As funções descritas fazem parte da biblioteca string.h. Certo? Então, nós temos o strcat, certo? Que concatena a cadeia identificada por str2 à cadeia str1, certo? No caso desse exemplo aqui, nós temos o strchr, que retorna um ponteiro para a posição da cadeia str1, onde o caractere ch é encontrado pela primeira vez. Existem conceitos aqui que nós vamos estudar posteriormente, como, por exemplo, ponteiro, funções, certo? Não se preocupe que nós vamos estudar isso bem direitinho posteriormente. E nós temos o strcopy, né? Que copia a cadeia str2 para a cadeia str1. Nós temos também o strcmp, que compara duas cadeias de caracteres e retorna um número inteiro. E esse número inteiro pode ser um 0, menor que 0 ou maior do que 0. Se ele for 0, as duas cadeias serão iguais. Se for menor que 0, a cadeia str1 é alfabeticamente menor do que str2. Se o número for maior do que 0, a cadeia str1 será alfabeticamente menor do que str2. E aqui nós temos uma observação, né? Que nós temos que esta função strcmp considera letras maiúsculas como sendo símbolos diferentes de letras minúsculas, ou seja, é case sensitive. E o que é case sensitive? É quando uma letra maiúscula
é diferente de letra minúscula. Isto importa, certo? Para o programa. Quando não importar, quer dizer que não é case sensitive. Então, aqui nós temos o stricmp, que também compara cadeias de caracteres e retorna o número inteiro, que também pode ser 0, menor que 0, maior que 0, conforme no exemplo anterior. Porém, existe uma diferença. Ela considera letras maiúsculas e minúsculas como sendo símbolos iguais. Nós temos também o strlen. Obtém o tamanho de cadeias de caracteres str1, no caso seria isso daqui, e o caractere nulo aqui não é considerado. Nós temos esta função aqui, que retorna um ponteiro para a posição da cadeia str1, onde a cadeia str2 é encontrada pela primeira vez. E nós temos aqui, inicializando cadeias de caracteres. As variáveis que armazenam cadeias de caracteres podem ser inicializadas automaticamente pelo programa ou podem receber um valor por meio do teclado. Então, nós temos aqui casos de inicialização, que podem ser no momento da declaração, por meio da atribuição depois da declaração ou por meio do teclado. Inicialização no momento da declaração. Nós temos este exemplo aqui, onde no primeiro caso, a variável nome recebeu as letras separadamente, certo? Como podem observar aqui, inclusive o caractere nulo, que está bem aqui, e que, por isso, cada letra envolvida está dentro de um apóstrofo, que é este símbolo aqui, certo? Esta é uma maneira de identificar um caractere isoladamente. Já neste segundo caso, nós temos a variável nome, que foi inicializada com a palavra, recebendo automaticamente o caractere nulo. Por isso, a palavra programa está envolvida entre aspas. No caso, seria esses símbolos aqui, né? E essa é uma maneira também de identificar uma cadeia de caracteres. Percebam que quando é inicializado separadamente, eu preciso colocar o caractere nulo. Já quando é uma palavra, já identifica automaticamente este caractere. Certo? Então, aqui é explicando bem direitinho o que eu acabei de mencionar naquele exemplo, para que vocês possam estudar. E aqui nós temos que, em ambos os casos, não houve necessidade de expressar o número de posições dentro dos colchetes, pois o mesmo é definido automaticamente em função da inicialização. Aqui nós temos a inicialização por meio de atribuição, que é depois da declaração, certo? No primeiro caso, a variável vet1 recebe um valor constante. A palavra programa, certo? No caso aqui, ó, vet1 recebe um valor constante, que é a palavra programa. No segundo caso, o conteúdo da variável str2 é copiado para a variável str1. Certo? Então, aqui eu explico mais detalhadamente o que foi feito naquele exemplo, como eu mencionei anteriormente. Nós temos também a inicialização por meio do teclado, onde temos o comando cin, que consegue armazenar valores vindos do teclado. Ou seja, o usuário vai digitar e estes valores que o usuário digitar serão armazenados. No caso de uma cadeia de caracteres, o comando cin consegue armazenar todos os símbolos digitados, até a ocorrência do primeiro espaço em branco. Então, aqui no exemplo, se o usuário digitasse o nome Maria da Silva, a variável vet armazenaria apenas Maria, porque depois de Maria tem um espaço em branco. Então, para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos a função gets, certo? Porque ela armazena dentro da variável vet todos os símbolos digitados até a presença de um enter. A função get faz parte da biblioteca stdio.h. Então, se você quiser utilizar esta função aqui no seu código, deverá utilizar esta biblioteca aqui.
E eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês citem 2 exemplos de funções de tratamento de caracteres em C e C++ e diga para que ela serve. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos as principais funções de tratamento em C e C++. No caso, nós vimos alguns tipos de inicialização através dela. Vimos exemplos e tudo mais. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.